é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós pertencemos ao Senhor. E esse momento que iremos viver aqui agora é um momento único. Então eu convido aos irmãos para que nós possamos entregar o melhor de nós nesse momento para Deus, que é o único digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra e de toda glória. Gostaria de pedir para os irmãos baixassem suas cabeças para que nós estivéssemos adorando o Senhor nesse momento. Santo Deus, obrigado, meu Pai, pela vida de cada um que o Senhor trouxe até a sua casa nessa tarde. Esta aqui é a tua casa, Senhor. Nós somos gratos por estarmos aqui. Eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor esteja conosco nesse momento, que o Senhor aceite, meu Pai, a mensagem que será pregada aqui, que essa mensagem possa tocar os corações das pessoas que aqui nesta tarde entraram, que as pessoas possam sair daqui, meu Pai, com os corações diferentes de como entraram. Que as pessoas, ó Pai, que entraram aqui nessa noite ou nessa tarde, buscando consolo em Ti, possam encontrá-lo. Aceita, Pai, os louvores que serão entoados aqui, porque esses louvores que entoaremos aqui é para a honra e glória do Teu nome. Santo, Santo, Santo seja o Senhor dos exércitos, ó Pai. Nós clamamos o Senhor porque confiamos em Ti, ó Pai. Não existe outro Deus em nossas vidas além do Senhor. E por isso clamamos ao Senhor, que o Senhor esteja conosco. Essa é a oração que fazemos com fé, no nome de Jesus. Amém. Você
Santo Espírito desceu aqui, encheu a todos de poder, o testemunho de fiéis cristãos, fez pecadores renascer, e és em Cristo sem qualquer temor, saíram prontos a pregar, e conseguiram desmentir final vitória alcançar. Ó Deus bendito, vem nos encher, a tua graça de amor e o teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja, aqui reavivar. Em tempos de escuridão e dor, a fé dos santos se provou, mas em resposta ao real fervor, Deus o Espírito enviou. Quando implorar por humildade e amor, de novo a igreja avançará, e a pregar com testemunho e amor, até ver Cristo regressar. Ó Deus bendito, vem nos encher, da tua graça de amor e do teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja, aqui reavivar, aqui reavivar, aqui reavivar. Traz-nos paz, bendita paz, como um barco bem seguro, em um mar de ilusão. Se ser fardo é tão pesado e difícil é viver, descansa em meio à sombra, contempla Cristo e sim
Senhor Jesus. Agradecendo a Deus pela vida da Cali e também agradecendo a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida da igreja, pelo livramento que Deus deu ao irmão Carlos nesta manhã, ao vir para a igreja, sofreu um acidente, estava desacordado, mas está melhor, aos poucos melhorando. Então, lembrem do irmão Carlos, da irmã Luísa. Ele tem 2 meses. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, queremos agradecer ao Senhor pela vida da Karine. Ó Deus, ela veio fruto do amor do Francisco e da Valdirene. E eles querem entregar ela ao Senhor, apresentando a Karine na casa do Senhor e ao Senhor. Que a Karine seja, Deus, uma bênção para os seus pais, tios, tia, prima, que ela seja uma bênção, Senhor, para toda a família. E ela seja uma bênção para o Senhor, ó Deus, para que ela viva os dias dela, para a glória do Teu nome. E eu oro, Deus, pedindo, Pai, que o Senhor dê, ó Deus, ao Francisco e à irmã Valdirene, sabedoria para educar a Karine no Senhor Jesus, onde ela, nos seus passos, ela possa convidar Jesus. Para isso, ó Deus, que eles possam ensiná-lo o caminho do Senhor, que juntos, como família, eles continuem a buscar o Senhor, a estar nos cultos junto com a Karine, para que ela aprenda a cultuar o Senhor junto com eles. Senhor, Deus abençoe e guarde a Karine de todo mal. Que ela, ó Deus, seja uma bênção também para os amigos e ela possa testemunhar de Jesus Cristo. Ó Deus, nós entregamos a Karine ao Senhor e abençoe, ó Deus, esta família. Abençoa-os no nome de Jesus. Também, Senhor, queremos agradecer ao Senhor pelos os livramentos que o Senhor deu. Ó Deus, agradecemos ao Senhor pelo livramento do irmão Carlos, ao vir para a igreja, sofreu acidente, mas está se recuperando. E nós louvamos e bendizemos o Senhor, pois o Senhor esteve ali com ele. Agradecemos ao Senhor por portas de trabalho, pela cura, pelos livramentos. Agradecemos ao Senhor pelo consolo que o Senhor tem dado, ó Deus, à família da irmã Teresa Baramuna. Ó Deus, entregamos, Senhor, todos os agradecimentos ao Senhor e fazemos, ó Deus, com alegria no nosso coração, agradecendo porque foi o Senhor que abriu portas, o Senhor que curou, o Senhor que tirou o sofrimento,
foi o Senhor. Então, Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, pela cabine, que era apenas um sonho, e hoje ela é realidade. Obrigado, Deus. Glórias ao teu nome. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Cantaremos duas músicas, uma delas, a primeira, tem um título que diz Deus quer alguém. E a letra faz um resumo das características que deviam existir, que devem existir em todo cristão. E hoje nós queremos lembrar aqui, com esta música que vamos cantar, e além do texto baseado em Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, o dia do pastor, que é comemorado pela denominação batista. Então nós queremos parabenizar os pastores que estão presentes, aqueles de nossa igreja, que estão no momento agora, e depois do segundo culto provavelmente também. O texto diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse texto, evidentemente, é o que mais ouvimos quando se trata de obreiros e pastores, né? Missionários. Então nós queremos, como eu disse, em nome do Quarteto da Oração, reconhecer as lideranças pastorais que presidem a igreja de Brás Cubas nesse momento, pela permissão do Senhor. Deus quer alguém forte e também leal. Deus quer alguém
de satisfação é ter a Cristo. Vou pedir que o irmão Júlio ponha a letra. Vamos pedir que todos, mesmo sentados, possam acompanhar desde a primeira vez que vamos cantar. Satisfação. Eu com Jesus.
Isaías capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém. Até aqui. Oremos antes de fazermos algumas considerações a respeito deste texto. Eu quero orar com os irmãos. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, que toda honra, que toda glória, todo louvor e toda adoração continuem sendo dadas ao Senhor. Porque o Senhor, só o Senhor é digno de receber esta adoração. E nós nos prostramos diante do Senhor, diante da beleza da sua santidade, da tua santidade, e glorificamos e exaltamos, porque não há nada melhor do que nos rendermos a adorar ao Senhor e reconhecer a tua grandeza. Senhor, continue falando aos nossos corações. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Tenha misericórdia de nós e derrame sobre mim a unção do teu Santo Espírito, para que a tua palavra torne-se clara em nossas vidas. Nós oramos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Na Bíblia, nós encontramos muitas ilustrações sobre frieza espiritual. Por exemplo, na parábola das 10 virgens, você vê uma frieza muito ressaltada, uma frieza espiritual, aonde a história narra que existem 5 virgens que estão com o seu azeite prontas ali, e 5 que são consideradas imprudentes. E nós conhecemos a história e percebemos que essas 5 que não têm o azeite, elas ficam e não vão às bodas do Cordeiro. E isso simboliza o quê? A frieza da igreja, a frieza que existe. Nós também vemos na parábola dos talentos, temos ali o Senhor distribuindo os talentos, e aqueles que recebem esses talentos vão multiplicando de acordo com o seu desempenho. Mas tem um que tem aquela grande ideia e resolve, ao invés de tentar multiplicar, esconder, enterrar. E nós vemos então a repreensão do Senhor, de novo a frieza da igreja: deixa do jeito que está, não vamos à frente não, tá bom, para que lançar? E vemos novamente um cenário de frieza espiritual. No livro de Apocalipse vemos a narração, capítulo 1, sobre Jesus advertindo a igreja de Éfeso a retornar ao primeiro amor. De novo, um cenário de uma frieza espiritual, porque se você precisa falar à igreja que precisa retornar ao primeiro amor, é óbvio que a igreja está numa frieza muito grande. Ainda no livro de Apocalipse, capítulo 3, a igreja de Laodiceia, Jesus fala que está à porta e bate, reclama que a igreja não está
quente nem fria, que está morna. Novamente um outro cenário, um cenário mais assustador, porque nesse cenário, Jesus está do lado de fora da igreja, batendo a porta, querendo entrar. Ou seja, a igreja, eu não sei quem está na igreja, mas Jesus não está na igreja de Laodiceia. Por que eu estou falando desse cenário espiritual, essa frieza espiritual? Porque é o cenário onde Isaías está trabalhando. Isaías está vivendo num tempo de uma frieza muito grande, uma frieza espiritual acentuada mesmo. E ele tem que trabalhar com tudo isso. Então Deus chama a Isaías, desperta Isaías no meio dessa frieza para trabalhar aquele povo que está numa frieza muito grande. E com absoluta certeza posso dizer que os nossos dias não são muito diferentes do tempo de Isaías. Também existe uma grande frieza espiritual nos nossos dias, e eu acredito que ela ainda tem a intensificar. Eu acredito que nós estamos no início dessa frieza espiritual e que ela ainda avançará grandemente. Nós veremos situações complicadíssimas com essa questão da frieza espiritual. Eu sei que você já olha no YouTube e vê alguns vídeos ali de algumas igrejas fazendo algumas coisas que você fala, não pode ser igreja isso. E mas eu acredito que viveremos dias piores. Na verdade, meus irmãos, existem muito poucas igrejas que pregam a palavra de Deus. Existem muito poucas igrejas como Brás Cubas. Existem muito poucos crentes como você e eu, que conhecem a verdade e que está disposto a falar sobre a verdade. Por isso, precisamos ser despertados a falar do nome de Deus. Precisamos conclamar ao Senhor Jesus Cristo. Dentro desse despertamento espiritual, nós vemos aqui que Isaías viveu uma experiência de despertamento e viveu 3 estágios. O primeiro estágio desse despertamento espiritual é a contemplação. Que contemplação é essa? Ele viu o Senhor. Ele viu ao Senhor. Infelizmente, nós vemos as pessoas e elas não estão querendo ver a Deus, ou ver Deus de uma maneira muito superficial. Mas Isaías teve um encontro com Deus. O rei Uzias havia acabado de morrer. As perspectivas eram desanimadoras naquele tempo, uma frieza danada, e você vê essa frieza mais ressaltada no livro de Isaías, capítulo 1, onde Deus parece que ele está dando aquela bronca universal. Olha, eu não quero sacrifícios, eu não quero adoração, eu não quero louvor, eu não quero festa, sai de perto de mim, essas mãos sujas eu não quero. Do jeito que vocês estão fazendo, para longe de mim, não fica perto não faz não, porque do jeito que está eu não quero. Assim não serve. E no livro de Isaías, capítulo 1, você já vai percebendo a situação que está, porque tudo aquilo não foi o povo que criou aquelas festas, a adoração, os sacrifícios, os incensos. Foram ordens dadas pelo próprio Deus no livro de Deuteronômio, ensinando o povo da maneira que deveria cultuar a Deus. Então você vê um cenário de frieza. Agora morre o rei Uzias, aquele que estava lutando para tentar fazer alguma diferença em Israel e que não havia conseguido, porque a frieza era tão grande e já havia tomado conta de tanto o povo de Israel, que mesmo as suas medidas, que foram boas e é narrado no livro de Reis, como um bom rei, ainda assim era um cenário desolador. Mas Isaías foi chamado. Há um ditado que nos diz assim: quando as perspectivas são desanimadoras, nós devemos olhar para o alto, para Deus. É para onde nós precisamos olhar. Nós vivemos dias em que as pessoas não reconhecem ao Senhor, que preferem reconhecer uma força maior, uma força misteriosa, do que reconhecer que existe Deus.
Vemos vários exemplos, vemos os cientistas, e eles vão falando, eles vão explicando a criação do universo, e vêm com as suas teorias até que eles esbarram em um ponto que não há explicação, e aí vem a bendita força maior, né? Ah, é uma força maior. Não é bem mais fácil reconhecer que existe Deus, e essa força maior é o próprio Deus? Não. Existe apenas uma força maior. E as pessoas não reconhecem a Deus. Algumas semanas atrás, talvez já esteja fazendo um mês, houve um incidente com a Ana Hickman, né? E o camarada invadiu lá onde ela estava trabalhando, fez refém às pessoas, estava com revólver, ameaçou ela, ia matar ela e tal. E aí de repente ele deu um tiro, acertou na verdade um dos seus parentes, e ela escapou com vida, e de repente ela começou a relatar isso na internet, relatar isso à mídia. E o interessante desse evento é que no final ela fala: puxa, eu estou vivo. Aí ela começa: graças ao familiar, graças a não sei quem, vai narrando uma lista de agradecimento, e chega por último, graças a uma força maior. Que força maior? É Deus. Mas esses são os dias em que nós vivemos, onde as pessoas se recusam a dar a honra e a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão preocupadas consigo mesmas, com as suas próprias metas. E os falsos mestres já perceberam isso. Eles já enxergaram o caminho. Eles já entenderam essa realidade e agora oferecem o que o cliente deseja, o que o cliente quer. Ah, você quer bênção? Então nós vamos falar só de bênção aqui, do início ao fim. Perdão é deprimente, arrependimento é difícil, não vamos falar mais sobre isso. Para quê? O cliente não quer. O cliente quer ser abençoado. O cliente quer ser próspero. Então, numa teologia de mercado, é oferecido o que o cliente quer. Mas ainda assim, está sendo chamado de igreja. E essa é uma frieza espiritual. Outros tentam tornar a igreja mais atrativa, e esse é o grande problema, né? E aí começam a trazer os costumes do mundo, porque a igreja precisa estar mais atrativa. O sacrifício de Jesus não é mais suficiente. Por Jesus ter morrido na cruz pelo meu e pelo seu pecado, isso não é suficiente. Nós precisamos dar uma animada, nós precisamos dar uma guinada. E de repente, nós vemos as pessoas querendo empurrar o mundo para dentro da igreja. Não é nem trazer, é empurrar. É uma força tão grande, é um esforço tão grande para que isso entre, que é impressionante. E muitas igrejas já aderiram, muitas igrejas já aceitaram e estão se perdendo, e é por isso que nós vivemos um cenário de uma frieza espiritual muito grande. Mas eu fico olhando na Bíblia, e a Bíblia não é assim. Desde o início há uma pressão muito forte para mudar os costumes de Deus, os costumes de Israel. Só que aqueles homens não mudaram. Por exemplo, não foi José do Egito, ele não foi governado pelos costumes do Egito. Foi o contrário, ele governou os costumes. Ele governou o próprio Egito. Daniel não se rendeu às comidas consagradas a ídolos. Pelo contrário, ele fez com que as pessoas comessem a comida que não era consagrada a Deus. Daniel não se prostrou diante o rei, que era naquele momento denominado como Deus. Ao contrário, o rei, que era denominado como Deus naquele momento, se prostrou ao Deus de Daniel. Porque é que a igreja tem que mudar. Porque é que a igreja tem que se parecer com o mundo. Nós não podemos parecer com o mundo. Na verdade, nós precisamos querer ver a Deus de verdade. Nós precisamos querer ter um relacionamento real com o Senhor. Temos que parar de tomar leitinho. Precisamos querer a Deus, ver a Deus. E parar de buscar apenas os nossos próprios interesses. Nós precisamos ver a Deus, e a coisa mais preciosa que nós podemos ter é esse relacionamento com Ele. E nós precisamos ter esse encontro com Deus. Ah, pastor, eu já aceitei Jesus,
mas nós precisamos viver uma vida mais além. Não dá para ficar nesse marasmo espiritual. Eu sei que nos últimos dias está muito frio, né? Tem feito um frio muito grande. Mas em termos espiritual, eu acho que está fazendo o mesmo frio. Espiritualmente. Partindo de um todo. Partindo de um todo na questão evangélica, na questão dos crentes, na questão daqueles que se denominam homens e mulheres de Deus. Nós precisamos despertar. Nós precisamos de parar de tomar o leitinho que Paulo está falando. Eu não posso oferecer mais para vocês, porque vocês só querem leitinho. Vocês não querem mergulhar mais nesse relacionamento com Deus. E é isso que nós precisamos, meus irmãos. É querer ter um encontro real com Deus, verdadeiro, desejar, almejar. Nós precisamos mergulhar neste encontro com Deus. Não podemos viver esse marasmo espiritual. Não podemos viver dessa maneira. Nós precisamos ansiar pela presença de Deus. Como Abacuque disse, assim como a corça anseia pelas águas, é assim que nós devemos desejar também a Deus, como uma necessidade das nossas vidas. E os nossos problemas, Deus vai ajudar, mas será a consequência da nossa busca por Deus. Mas a gente inverte tudo, faz uma salada de fruta, né? E de repente o que nós queremos primeiro é os nossos interesses serem resolvidos e depois nós vamos buscar mais a Deus, aí eu vou ter mais tempo, eu vou me dedicar mais. Mas está tudo ao contrário. A palavra de Deus diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas nós invertemos tudo isso e nos esquecemos dessa palavra de Deus para as nossas vidas. O segundo ponto desse despertamento de Isaías foi uma introspecção. Ele viu e ele enxergou a si mesmo. Nessa visão que Isaías teve com Deus, no versículo 5 ele declara, né? Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. Isaías olhou e falou: rapaz, olha a minha situação, eu sou pecador. Eu estou perdido, eu estou vendo um Deus santo. Eu estou diante da presença de um Deus puro. E eu estou no meio de um povo que é pecador. E eu, por mim mesmo, já sou pecador. E olha o cenário que eu estou. Eu vou morrer. Não tem para onde. Não tem outro resultado de tudo isso. Isaías, ele olha para dentro de si. Quando nós temos um encontro com Deus, nós olhamos para dentro de nós e vemos quem realmente somos. Quanto mais perto de Deus, mais a luz do Senhor brilha diante de nós e os nossos pecados são expostos. Porque o pecado ele é considerado como trevas. O Senhor, a santidade de Deus, ela é considerada como a luz. E quando essa luz brilha, ela vai revelando tudo que está errado, tudo que está sujo, tudo que é pecado. E se eu e você temos uma natureza pecaminosa, é óbvio que tem coisa cheirando mal aí dentro. E essa luz brilha e ela expõe o nosso pecado. Quanto mais perto de Deus, nós enxergamos quem realmente somos. Nós vemos as nossas misérias, nós vemos os nossos pecados, nós vemos quão miserável somos. Percebemos que precisamos de Deus, que carecemos de Deus. Quanto mais o buscamos, nós temos essa visão e essa realidade. Nós precisamos olhar para dentro de nós e enxergar tudo isso. Porque primeiro, Deus não quer saber de pessoas que se exaltam.
E aliás, nós estamos numa condição que não é a condição de se exaltar. É uma condição de pobre, nu, miserável, porque é isso que o pecado nos faz. É isso que o pecado provoca em nossas vidas. A palavra de João diz que se nós dissermos que não há pecado em nós, tornamos a palavra de Deus mentirosa e não há verdade em nós. Precisamos perceber tudo isso, meus irmãos. E quando a luz de Deus brilha em nós, quanto mais perto dele estamos, isso vai ficar exposto em nossas vidas. E não vai sobrar espaço para nós nos exaltarmos, para nós nos gloriarmos. Nós desejaremos a Deus. Mas hoje o que a gente vê é as pessoas querendo qualquer outra coisa. Por exemplo, você vai a alguns cultos e as pessoas veem aquele louvor maravilhoso, tocando, cantando, que coisa mais bela, né? E aí alguém poderia perguntar, mas eu não senti Jesus. Mas o que importa sentir Jesus? Você não viu aquela nota que foi dada no violão, no baixo, ou na guitarra? Você não viu o tom que aquela cantora chegou? Você não viu a melodia? Que coisa mais maravilhosa! O que importa Jesus? Mas olha, foi feito várias maravilhas neste culto, mas eu não senti a presença de Deus naquele culto. Não senti a presença de Deus? Mas aquele irmão foi curado. Aquela maravilha que aconteceu ali. Mas você está preocupado com Jesus? Como assim? E esse é os dias em que nós vivemos, onde Jesus não é tão importante assim. E aí como é que alguém vai ver pecado? E aí como é que alguém vai ver as suas misérias dentro de si? Como é que nós vamos perceber que realmente Deus é a única coisa que realmente precisamos? Não vamos enxergar, porque estamos preocupados com outras coisas. Terceiro estágio desse despertamento de Isaías, ele viu uma necessidade de se falar do amor de Deus. E a Bíblia está repleta dessa situação. Lucas 10:2 diz, Jesus nos faz a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Os campos estão brancos. Nós precisamos falar do amor de Deus. Como se não bastasse a seara já ser enorme, nós também temos que pregar o Evangelho para aqueles que se dizem que são cristãos. Porque hoje em dia temos crentes que não são crentes, mas eles acham que são crentes. Mas não são não. Eles vão entrar lá naquele versículo que vai falar: Senhor, então não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, operei isso, operei aquilo. E aí Jesus vai falar: olha, você fez e aconteceu, mas em verdade vos digo, não vos conheço, porque não foi por mim não, tá bom? Você fez qualquer outra coisa aí, mas não foi por Deus. Nós precisamos anunciar o Evangelho de Deus. Romanos 10:14 diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Muitos estão esperando um anjo descer do céu, como fez na situação de Isaías, dá um toquezinho, fala: opa, vamos se mexer, precisa ser proclamada a palavra de Deus. Aí você fala: então vamos lá, vamos anunciar, precisa, né? Alguma coisa acontecer, precisa descer algo, um anjo, uma aparição, para que você faça alguma coisa. Mas a grande verdade é que depois de todos esses processos que Isaías viveu, ele enxergou a necessidade de se anunciar o Evangelho de Deus. Quando nós vivemos uma experiência real com Deus, marcante, quando nós decidimos buscar ao Senhor verdadeiramente,
nós enxergamos quem realmente somos, enxergamos a gravidade do nosso pecado e fatalmente enxergamos a necessidade do reino de Deus ser proclamado. Nós precisamos anunciar a Deus. O culto, as nossas vidas, tem o objetivo de proclamar o reino de Deus. Esse culto que nós estamos aqui fazendo ao Senhor, de louvor e adoração ao Senhor, precisa tocar no coração de alguém, seja incrédulo ou cristão. Se não tocar, o culto foi em vão. Se você, como cristão, sua vida não tem tocado nas outras pessoas, você está vivendo uma vida estranha. É um momento de você fazer uma análise de como está o seu relacionamento com Deus. É um momento de enxergar. Porque quando Jesus usa a ilustração de sal, é porque sal, aonde ele for, ele vai provocar a mudança. Esse sal vai ser percebido. Não tem como não ser percebido o sal. E aí Jesus continua o seu exemplo e diz, bom, se esse sal não for percebido, ele não serve mais para nada, a não ser ser jogado no chão. Se nós somos o sal, as pessoas precisam perceber essa diferença. Se somos a luz não pode ficar escondida. Ninguém instala uma luz e fala, agora vamos fechar essa luz. Não, é melhor apagar a luz, né? Não ter luz. E a nossa vida precisa tocar na vida das outras pessoas. As outras pessoas precisam perceber. Elas precisam ver. Quando nós vivemos uma experiência verdadeira com o Senhor, tudo isso vai acontecer. Eu me lembro de uma experiência que eu vi no DVD que contava a história de Billy Graham. Eu achei muito interessante. Porque no meio dessa história, ou trajetória de Billy Graham, ele pregava e as pessoas vinham, ele anunciava o Evangelho e as pessoas se arrependiam, iam à frente, né? E cada vez foi crescendo mais, ele teve que pregar em locais cada vez maiores e maiores. E aí a mídia, a imprensa, caiu em cima e falou assim, sabe por que veio um monte de gente lá na frente na hora que o Billy Graham faz o apelo? É porque ele trabalha as palavras, é porque é feito um fundo musical e aquela música, aquele coro, vai mexendo na mente da pessoa e a pessoa sente-se tocada, emocionada e ela vai à frente. Billy Graham cansou 2 vezes. Quando ele fez o apelo, ele falou, para todos os instrumentos. Acabou, nós não vamos tocar mais nada. Quem quiser ver Jesus vai vir agora sem instrumento, sem nada. E ele fazia o apelo dele. E aquelas mesmas pessoas, aquela multidão vinha. Porque não era música. Era a consagração, não só da vida dele, mas de todo aquele pessoal que estava engajado naquela obra. Não era Billy Graham que estava fazendo tudo sozinho. Havia várias pessoas engajadas em tudo isso. E era a consagração daquele povo que fazia diferença. Até que em um certo momento a mídia falou, pelo amor de Deus, quando você for fazer um apelo, põe uma música de fundo, porque aquele silêncio total, aquelas pessoas indo à frente, está desesperador. E aí Billy Graham volta a colocar a pedido da própria imprensa. Quando nós vivemos uma experiência real e verdadeira com o Senhor, as pessoas perceberão a diferença nas nossas vidas. Diante de tudo isso que nós ponderamos nessa noite, o que faremos com essa verdade? Como agiremos diante dessa verdade exposta nesta noite? Eu quero convidar os irmãos a viver o Evangelho autêntico, a viver a palavra de Deus verdadeiramente, a colocar de fato em primeiro lugar o relacionamento com Deus. Paremos de falar que buscamos ao Senhor em primeiro lugar, onde isso é uma grande mentira. Busquemos Ele de verdade em primeiro lugar. A quem queremos enganar? Precisamos dar um basta em tudo isso.
e verdadeiramente buscar ao Senhor. Colocar o Senhor à frente de nossos interesses. Eu sei que isso não é tarefa fácil. Para ninguém. Mas é o que precisamos fazer. É o que necessitamos. É o que o Evangelho fala. É isso que o Evangelho quer dizer quando você foi crucificado com Cristo. Que você está morto no mundo. Que você precisa carregar a sua cruz. Quando o Evangelho expõe tudo isso, ele está falando, olha, os seus interesses agora estão em segundo plano. É o reino de Deus que está em primeiro plano. E é dessa maneira que nós precisamos viver. É o reino de Deus em primeiro plano. É o relacionamento com Deus em primeiro plano. E aí sim, nós trataremos o nosso pecado. Nós travaremos uma luta que é chamada de santificação. Processo de santificação. E esse processo nada mais é do que lutar contra o nosso pecado. Não aceitar o pecado em nossas vidas. De maneira alguma. Não negociar. Isso se chama processo de santificação. Para que assim a nossa vida seja um espelho do Evangelho de Deus. E aí, vivendo assim, as pessoas te procurarão. E você viverá os verdadeiros milagres. Jesus disse no Evangelho aos seus discípulos que eles fariam obras maiores do que o próprio Cristo, do que o próprio Jesus. Você analisa essas obras dos apóstolos, dos discípulos, dependendo da ótica que você vê, você fala de maneira nenhuma. Não foram maiores do que Jesus. Que é isso? Jesus fez tanto milagre aqui, tantos milagres que foram feitos, e muitos desses milagres nem foram escritos na Bíblia, porque se escrevesse tudo, não tinha espaço. Mas que obras maiores então é essa que Jesus está falando? É o anúncio do reino de Deus. Logo no início do livro de Atos, a palavra de Deus é pregada e mais de 3.000 almas se achegam ao Senhor. Nos discursos de Jesus não há tanta conversão assim. Nos discursos de Jesus há uma multidão atrás dele, mas a mesma multidão é a multidão que fala: crucifica. Você quer viver milagres de verdade? Você viverá se você buscar a presença de Deus. Mas esses milagres serão pessoas sentando do seu lado falando assim: você é crente, né? Eu sou, mas como que você sabe? Tem alguma coisa diferente em você. Eu sinto, eu percebo. Irmão, eu estou com um problema, eu queria que você orasse por mim. Mas por que você quer que eu ore? Porque eu sinto que Deus, você tem Deus na sua vida. Eu sinto a presença de Deus em você. Essas são as obras maiores que Deus propôs a nós. E é nelas que nós devemos pensar. As outras, milagre, prosperidade, ajudar diante das nossas dificuldades, que são muitas, essas são as outras coisas que Jesus acrescentará na sua vida. Vamos voltar à ordem do Evangelho. Vamos voltar à ordem das coisas. Primeiro a Deus, depois as outras coisas. Que Deus possa abençoar a sua vida e te ajudar a vencer e a viver no Evangelho pleno. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. E nós estaremos orando, encerrando esse momento de culto. Eu gostaria que você saísse daqui após essa oração, pensando em tudo isso, e até tomasse uma decisão na sua vida
de viver o Evangelho de Deus. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. E agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra foi exposta mais uma vez aos nossos corações. Ela não foi escondida e não foi negociada para nos agradar. Foi a tua palavra, Deus, que foi proclamada. Não só através da mensagem, mas através dos louvores e tudo que foi feito neste culto, Senhor. E nós agradecemos. E queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Nós somos miseráveis e nós carecemos da tua mão nas nossas vidas. Nós precisamos da tua ajuda, Senhor, até mesmo para buscarmos a tua face, para termos um relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a te buscar mais e mais. Queremos viver o verdadeiro Evangelho e queremos, Senhor, estar prontos para que o Senhor use as nossas vidas. Senhor Deus, seja com o teu povo. Toma o teu povo nas tuas mãos, ó Deus. Eu quero também, ó Deus, orar pela vida, Deus, da irmã Araci, que completa mais um ano de vida no dia de hoje. E também orar por todos aqueles irmãos que estão completando mais um ano de vida, não só no dia de hoje, mas nessa semana, ó Deus. Abençoa-os. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor leve a cada um dos teus filhos em paz aos seus lares. Que o Senhor os guarde e os livre de todo mal. E que a bênção do Senhor, a paz do Senhor, o poder do Espírito Santo do Senhor seja sobre a vida deles, para que eles brilhem verdadeiramente a luz do Senhor. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de nosso Deus e Pai, e a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito seja com a vida da tua igreja, para hoje e todo sempre. Deus abençoe a todos. Uma boa semana, irmãos.